Obrigado, viu, André? Obrigado, André. É sempre uma grande companheira, grande parceira aqui no nosso trabalho. E assim que é legal. Trabalhamos em equipe aqui no 247. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vou posicionar um pouco. Nós vamos falar com uma advogada, Andréa Vanessa, ela é advogada em Minas Gerais, e ela hoje, ela defende militares, policiais militares, que estão sendo perseguidos no governo Zema, e muitos, eles chamam de autoextermínio, já cometeram suicídio por conta da pressão que existe hoje para manipulação, inclusive, de dados na segurança pública. Olha, é caso gravíssimo. Por isso que eu quero abrir essa discussão aqui. E também nós vamos entrevistar um policial militar que está com uma prisão decretada, justamente dentro desse esquema. Ele que fez várias denúncias sobre desmandos e irregularidades na Polícia Militar. E hoje está ameaçado de ser preso, porque está com essa decretação da prisão, e isso é bastante grave também, né? Então, acho que precisamos tomar conhecimento desses dois casos e saber por que isso está acontecendo. Não é só os dois casos, tem muitos outros, viu? Muitos outros. Eu mesmo, antes de ter esse contato, tanto com o Adson quanto com o André Vanessa, já tinha recebido algumas informações que eram assim, estarrecedoras, e já houve até repercussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, justamente desse número crescente de policiais que cometem suicídio. Olha que grave. Não vamos discutir aqui o suicídio, nem podemos, mas vamos dizer mostrar que a pressão sobre esses policiais é bastante grave. Eu disse aqui que o Adson estava com o codinome, mas não, na verdade é o nome todo dele, que é Adson Felipe Alves Gomes, que foi sargento, mas nem é mais sargento, justamente porque pediu baixa por conta dessa perseguição. Então, vou colocar primeiro aqui a Andressa. Boa noite, Andressa. Boa noite, Joaquim, tudo bem? Ótimo, muito obrigado por atender o convite, por estar aqui na terceira parte do Boa Noite. Então, eu vou chamar aqui o Adson Felipe. Adson Felipe, boa noite. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado por atender o convite, porque eu já tenho falado com você e já agradeci de antemão por você se dispor a falar sobre esses casos. Então, o que eu vou passar a palavra? Eu vou deixar primeiro que a Andréa Vanessa de Araújo, que defende vários policiais, como o Felipe, não é isso? Sim, hoje, exatamente. Felipe. E para vocês terem uma ideia, ela é operadora de direito, né? Mas ela também... Esse esquema de perseguição, de opressão, chegou até a família dela. Mas eu vou pedir que ela mesma fale sobre isso, porque ela tem um irmão que foi policial militar. Mas eu passo a palavra a Andréa, depois eu vou passar ao Felipe. Joaquim, essa história eu conheci desde 2020. Vários clientes meus tentaram autoextermínio e, graças a Deus, não conseguiram. Fui buscar ajuda em todas as autoridades do estado de Minas Gerais. Fui aos membros do Ministério Público, aos deputados, 77 deputados, bati na porta de todos eles. Conversei com muita gente para tentar solucionar esse problema, porque me acendeu uma luzinha informando que estava acontecendo um adoecimento da tropa e que estava conduzindo diversos deles ao autoextermínio por causa de perseguição interna. Uma cliente minha, ela sofreu assédio sexual. Foi esse o motivo que a levou a tentar o autoextermínio, porque ela delatou as autoridades competentes, aos superiores hierárquicos, e esses nada fizeram. Nós distribuímos o processo e foi arquivado por falta de provas, é isso que acontece.
Quando delatamos ou noticiamos supostos crimes cometidos por oficiais, a tendência dos membros do Ministério Público, dos magistrados e de todos que podem fazer alguma coisa é mandar arquivar. E, inclusive, a própria corregedoria da polícia, o próprio membro do Ministério Público, manda instaurar um levantamento inicial, um RIP, que sequer é um procedimento apuratório contido na norma da caserna como sendo um oficial. Tá dando interferência? Será que é o meu... Vocês estão tendo interferência? Sim. Eu não sei, está ouvindo interferência também, Felipe? Não, acho que foi uma moto que passou aí no fundo aí. Tá. Então eu achei que era só comigo, assim, então tá bom. E realmente todos os fatos não são bem apurados quando denunciamos supostos crimes cometidos por oficiais da PM. Agora, quando o mesmo membro do Ministério Público se depara com o suposto crime cometido por praças da PM, que é a base, que entram os graduados, que é o soldado, o cabo e os sargentos, eles apuram com muito mais rigor. Aí já instaura-se direto um IPM, e geralmente quem oferece as denúncias contra eles volta um procedimento, um processo mesmo de cometimento de crítica indevida, porque se quer reclamar da falta de urbanidade, de educação que está acontecendo dentro da PM, eles podem, sabem? Porque volta como se fosse um crime de crítica indevida. E muitos são condenados por causa disso. Há pouco tempo atrás, eu denunciei suposto crime cometido por oficiais da PM na cidade de Muriaé, em que o Ministério Público arquivou, falando que a minha prova não era suficiente, e indiciou os meus clientes por ter denunciado o fato. E que depois, com tanta prova, ele foi obrigado a arquivar os 2 casos, mas é dessa forma que acontece, sabe? A praxe é essa. E a pressão lá dentro da PM é muito grande, Joaquim. Inclusive, muitos deles, a coisa começa quando eles se recusam a alterar o boletim de ocorrência à natureza do crime. E por que essa alteração da natureza do crime? Só um parênteses. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. De dados... De resultado, De resultado. Isso, inclusive, para você, a população, saber a realidade sobre o Estado. Isso é gravíssimo. Mas, André, continue, por favor, estou gostando do teu relato. E é exatamente isso que eles fazem. Eles manipulam os dados estatísticos para cair a criminalidade em determinada região ou até mesmo na Minas Gerais inteira, no estado, sabe? Quando eles desqualificam um crime que foi de roubo para furto, já cai muito, porque a periculosidade de um e de outro é bem diferente no gráfico. Então, isso já cai muito para baixo a criminalidade daquele local. Então, é por isso que eles fazem isso e fazem recorrentemente. Na maioria das vezes, eles determinam que o subordinado, o graduado, que é o praça, que o faça. Alguns deles não se sujeitam a isso e informam para o superior que o farão, desde que seja uma determinação e ficarão apenas como relatores e que colocarão como o autor do relatório, né, do boletim de ocorrência, o próprio oficial. Aí começa a perseguição, porque isso não é permitido lá dentro, você bater de frente mesmo quando há ilegalidade. E essa questão do autoextermínio, eles torturam
tão profundamente os militares e de uma maneira tão velada. Eu posso dizer que eles pegam esses militares que não quiseram fazer o REDS, vamos colocar assim, da forma que eles desejavam. Aí eles transferem para uma cidade bem distante ou até para um bairro muito distante, colocam em escalas horríveis de trabalho, com pouca forma de vida social, convívio com a família, e aí vai tirando o militar até mesmo da família dele, adoecendo. A maioria deles, Joaquim, está com problema mental. A maioria. Isso não é divulgado. Eu solicitei em audiência pública no dia 31 de maio de 2020. Foi 23, Felipe? Ou foi 22? Foi 2023. 2023, nós estávamos juntos. Os dados, a Polícia Militar, ela se nega a dar. Inclusive, esses dados de autoextermínio no estado de Minas Gerais, o estado que nunca quis entregar esses dados é o de Minas Gerais, os outros todos entregaram. Aqui ocorre muito autoextermínio. O André, você não tem nem ideia de quanto seja isso? Este ano eu estou apurando, Joaquim, eu vou passar para você no final do ano, porque como eu estou ligada em vários grupos de PM, estou tomando nota, eu mesma, dos militares. Aí no você final tá do ano. Levantamento, mas isso, são muitos casos, você tem ideia de. No final do ano passado, em dezembro, foram 3, não é, Felipe? 3 ou 4. Sim. Em 15 dias ocorreram 2 autoextermínios, só no mês de dezembro, assim, em 15 dias. Aí depois ocorreram mais 2. Dezembro passado. Exatamente. E a situação é todos eles estavam respondendo ao inquérito, é isso? A maioria deles estavam respondendo, estavam sendo perseguidos. Eles inventam história para perseguir o militar, sabe? Aconteceu, inclusive, com o meu irmão. Ele estava respondendo junto com um tenente um caso que foi inventado para ele também. E o meu irmão, ele cometeu autoextermínio no dia 28 de agosto de 2023. E era uma pessoa assim que ninguém imaginava que ia fazer, porque era uma pessoa muito tranquila de lidar, muito sorriso no rosto no batalhão, ele era, sabe? Então, assim, foi como se fosse uma bomba caindo na nossa cabeça na hora que a esposa dele ligou, minha cunhada, falando, olha, até desesperada, o James suicidou dentro de casa. Eu agora estou conseguindo falar sobre isso, mas até pouco tempo atrás eu não conseguia sequer falar, eu chorava muito, então agora eu já estou conseguindo respirar e seguir. E eu, desde 2020, eu levantei essa bandeira que a gente precisava de olhar para a saúde dos militares. Depois do falecimento do meu irmão, Joaquim, eu tive certeza absoluta que essa é uma bandeira que nós precisamos de levantar no estado de Minas Gerais. André, só um minuto. É por isso que nós estamos ouvindo você, mas o que eu queria saber, qual era a acusação contra teu irmão que o levou a esse ato extremo? Ele teve uma acusação de que eles estavam no horário. Olha, a situação do militar para trabalhar, Joaquim, ela é muito. Como que eu posso te dizer? Ela é muito degradante. Mas no caso específico dele, você pode falar, por favor? Posso, porque eles não têm um banheiro para eles usarem no tempo de serviço, que é 12 horas, às vezes depende da escala, 10 horas, 8 horas. Eles não têm acesso à água, eles não têm acesso a um lugar para se alimentar. E o meu irmão trabalhava na base comunitária. A base comunitária, eu não sei se você sabe, ela é tipo uma van que eles fazem, que ela se locomove para os pontos da cidade para fazer os boletins de ocorrência e ali ficar fazendo a ronda naquele local ali.
eles não existia um banheiro dentro da van, então eles tinham que se deslocar para um lugar para ir ao banheiro. E ele e o outros tenentes se deslocavam para as pessoas mesmo, vizinhas ali da onde ficava, que às vezes era domingo, feriado, que não tem nem comércio aberto no horário. Então, tinha que ser na casa de pessoas. Então, se deslocava, algumas pessoas disponibilizavam, pode usar o nosso banheiro, a gente fornece água. Essas pessoas que ajudam tanto os profissionais, os servidores públicos, não importa, né? Se é lixeiro, se é quem que é, porque às vezes a gente tem que prestar essas ajudas para eles, porque eles estão na rua o tempo inteiro. Então, uma das acusações, essa era uma acusação, que eles estavam largando o posto de serviço, que estavam na casa de outra pessoa, inclusive afetando até, falando que eles estavam tendo casos com alguns moradores, sabe? Como se fosse isso, indo na casa, em vez de estar trabalhando, era lá fazendo outras coisas no local. Entendi. Mas é isso. E ele fez a denúncia? Ele fez a denúncia, não? Esse meu irmão, embora eu seja uma profissional muito combativa, e todos os meus clientes me procuram exatamente por isso, porque eu vou até o fim, ele não me procurou. Eu soube desses casos depois da morte dele. Entendi. Mas ele estava respondendo a ele tinha respondido. Eu não sei nem se já tinha finalizado quando ele faleceu, ou se ainda estavam apurando. Ele estava na ativa, é isso? Estava na ativa. Ele era sargento da ativa. Ele tinha trabalhado no dia anterior. No dia anterior ele tinha trabalhado, informaram que teve uma discussão entre o tenente e ele, eu não sei o que é, não me falaram, e pronto. E ele foi para casa, não dormiu, ficou perturbado a noite inteira, no dia seguinte ele deu um tiro na cabeça. Foi exatamente assim. Eu até não precisa falar muito detalhe sobre isso, porque nem queremos entrar no detalhe, basta dizer o caso é uma tragédia realmente. Mas eu queria agora ouvir o depoimento do Felipe, que o Felipe está com a prisão decretada. Sim. E aí eu quero que ele conte essa história e depois eu volto a falar com a Andréia. Como é que, o que está acontecendo? A Andréia já teve um relato assim estarrecedor, né, do que ocorre e o drama pessoal que ela viveu. Mas eu quero ouvir de você, então, agora, o que ocorre com você e saber se isso é comum realmente, se isso tem vários outros colegas teus ou ex-colegas, porque você, eu acho que deixou a Polícia Militar, né? Mas eu quero que você fale sobre isso. Se outros colegas também estão sofrendo essa mesma perseguição e que você explique por que é que tem esse ato, vamos dizer assim, essa decisão extrema, que é de decretar a sua prisão. Você está falando, e claro, de um local, nem eu sei de onde é o local, ninguém sabe aqui, porque você pode ser preso. Sim. Joaquim, até mesmo para deixar claro com relação a essa situação da minha prisão, né, que foi decretada, ela foi devido a um processo criminal militar que eu estou respondendo. A gente já está na fase de apelação, né, a fase de recurso, e foi então decretado no dia em que eu fui interrogado. Então, quando eu comecei o meu interrogatório, né, quem estava me assistindo como defesa, né, como defensor técnico, era um advogado dativo, nomeado pela juíza, porque eu não tenho condições hoje de estar contratando um advogado. Inclusive, a doutora Andréia, ela tem sido assim, uma profissional excepcional, que ela tem me ajudado muito nesse sentido, principalmente quanto dos recursos, porque ela realmente, hoje, ela tem uma demanda muito grande. Então, nesse meu interrogatório, eu já iniciei falando com relação à suspeição da juíza que estava presidindo, então, a audiência, e também a promotora de justiça. Então, como a doutora Andréia falou, na verdade, a gente pode se dizer que existe um sistema que ele já perdura aí há mais de 200 anos dentro do estado de Minas Gerais, na qual ele é manipulado
os poderes legislativo, né, executivo e judiciário por oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, isso é um ciclo vicioso. Então, nesse processo, eu aleguei essa suspeição, ela me ameaçou que iria abrir como é que fala? Que abrir para poder verificar se ia decretar minha prisão preventiva, e ao final decretou-se, então, minha prisão preventiva. Eles pediram um mandado de prisão para mim. Só que aí tem um porém, que eu sou Prisão militar. porque você pediu a suspeição da juíza? Pedi a suspeição da juíza, porque eu denunciei a juíza, porque ela utilizou em um processo, né, agora no mês de março, um pedido de justiça gratuita, sendo que ela recebeu, se não me engano, acho que foi quase 40 mil reais. Ela, sendo juíza, conseguiu a justiça gratuita. Ela pediu. E outro porque fato ela estava respondendo ao processo também, é isso? Não, na verdade, ela colocou isso dentro de um processo que ela entrou como parte autora. Então, ela falou assim, eu não tenho condições de arcar com os advogados e, dessa forma, então, eu preciso da justiça gratuita. Só que ela é juíza de direito. Então, isso é até situação de imoralidade no próprio judiciário. E qual era? Ela era autora de que ação? Você pode falar? Você sabe? Eu não lembro com relação a essa situação da ação, mas eu sei que ela colocou isso e chegou, então, outras informações que eu creio que foi o pivô, na verdade, de tudo, é porque essa juíza, ela já tem uma doença, né, que a gente chegou a apurar, psiquiátrica, desde 2018, e ela foi empossada agora em 2024 e não deveria ser empossada, porque a própria Constituição, a lei e o próprio edital, ele prevê, né, que a pessoa tem que ter as suas faculdades mentais, né, totalmente estabelecidas, assim como a moralidade. Então, não só ela, mas outros juízes que foram empossados. Felipe, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sim. A juíza pode se manifestar a hora que ela quiser sobre o que está dizendo agora o Felipe. Sim. Porque, só para dizer, o espaço está aberto para a manifestação dela, ele está falando, o que ele está falando tem interesse público, ele está com prisão decretada porque ele pediu a suspeição da juíza. É isso que você disse, isso é grave. Então, mostra, é algo muito, é uma decisão, me parece, autoritária, mas isso, ela pode explicar os fundamentos. Tá? Então, fica o espaço aberto para ela, eu tenho que deixar esse espaço aberto, pode se manifestar pessoalmente, pode mandar nota, que a gente vai fazer esse registro. O Felipe está aqui fazendo uma denúncia. Olha, eu estou com a prisão decretada porque eu pedi a suspeição. Isso é um absurdo. E ele está colocando aqui uma outra situação que é grave. Ela entrou com uma ação e pediu justiça gratuita. Por que isso é importante? Porque se ela perde a ação, ela não tem que pagar os honorários da parte contrária, o honorário de sucumbência. Né? Ela não precisa, além de ser... isso a Andréa conhece bem, os honorários da parte contrária, se ela pede. Então, para ela entra com uma ação sem risco nenhum, de ter, pode pedir o que ela quiser e não vai ter risco se perder a ação, porque não vai ter que pagar o advogado da parte contrária. Isso é um problema muito sério. Não é? Agora, isso só tem justiça gratuita quando você tem uma atestado de pobreza. Né? Isso que você não tem condições de pagar um advogado. Agora, uma juíza, naturalmente, a considerar o que o Felipe está aqui nos trazendo, claro que ela tem condição. Né? Não é o caso de pobreza. Né? É isso. E o que acontece, Felipe? É que a gente tem que deixar claro que milhares de brasileiros pedem essa justiça gratuita e o juiz não concede. Então, ela aproveitou da posição dela como juíza para obter, então, esse direito de justiça gratuita. Igual você falou, isso é uma situação muito grave. E mais grave ainda, igual eu estava falando, é que os 6 juízes, né, aquela situação da posse deles que ocorreu em janeiro de 2024, quando chegou, então, as informações através de pessoas que participaram do concurso e quanto à situação, né, da posse desses juízes, a gente verificou também que era uma situação muito grave. A gente fez a denúncia, inclusive, para a própria Justiça Militar, o presidente, o ouvidor e o corregedor. Fizemos a denúncia ao presidente do TJ e a gente também, através dessa situação na qual eu entrei com habeas corpus, pedindo então a revogação da minha prisão, eu apresentei também a um ministro
do STJ. Falei assim, que ó, isso aqui que eles estão fazendo é perseguição. Porque é o seguinte, ô Joaquim, igual eu falei, eu sou ex-militar desde 3/10/2022. Já está transitado e julgado, e eles também já sabiam que eu era ex-militar. A minha sentença, quando eu pedi a minha baixa da PM, que a Polícia Militar não me deu, né, que foi no dia 3/10/2022, eu pedi que eu estava sendo perseguido, assediado, já tinha sido torturado na frente da minha esposa, entendeu? Na frente da minha esposa, e a justiça e a polícia militar, os oficiais, protegeram os torturadores e estão protegendo até hoje. Eles alegam que, devido à situação que aconteceu comigo, eu estava preso dentro de uma sala com 4 policiais. Um me deu um mata-leão, me levou até o fundo da sala. O outro me deu um soco na boca. Os outros 2 ficaram na frente, na porta, para evitar com que minha esposa prestasse socorro, eles filmassem o que estava acontecendo. E no boletim de ocorrência eles falaram que eu fui para o ML e não teve nenhuma lesão. Mas o relatório do ML apresentou que eu tinha lesão. A médica que me atendeu no dia, quando lá aconteceu tudo, que eu tenho um problema na depressão. Eu tomo remédio até hoje. Eu tenho depressão, pânico, estresse pós-traumático, ansiedade. Eu tomo medicamento até hoje. Então, o seguinte... O Felipe, o seu relato é dramático. Só para a gente entender, eu só vou fazer algumas perguntas aqui. Certo. Primeiro, quanto tempo de polícia você teve como policial militar? Eu tive 15 anos de polícia. 15 anos de polícia e você chegou a sargento, é isso? Segundo sargento. Segundo sargento. Você se considerava vocacionado para a polícia militar? Sim. Tá. E qual foi a acusação contra você? Por que a polícia foi para cima de você? O que ocorreu? Qual era o processo que você respondia? Na verdade, o início disso tudo envolve política. Os oficiais falam, né, para que, principalmente os praças, né, quando participam de polícia, fala que política e polícia não se mistura. Inclusive, nós temos casos de militares, praças, que tentaram vagas, né, candidatos como deputado, como vereador. Assim que acaba, a primeira coisa que eles fazem é transferir por conveniência da disciplina, ou então bem do interesse do serviço. É uma mentira, é uma forma de, sim, né, tá, então, imputando uma pena ao militar, que vai tirar ele do lugar onde é que está estabilizado para um outro lugar que ele vai ter, né? Infelizmente, a gente já chegávamos, né, taxados como policial ruim, sendo que não é verdade, problema financeiro, enfim, um monte de coisa. Eu saí candidato a vereador em 2020 e acabou que eu bati de frente com um ex-prefeito corrupto da cidade. Eu fui ameaçado. Né, qual cidade que é? Pirapora, Minas Gerais. Tá. E eu tenho isso, provas concretas, fotos, tenho mensagens, na qual esse ex-prefeito ele falou que, né, iria me transferir, e ele, né, fez com que a turma dele, né, o grupo dele político, postasse fotos, né, na qual estava juntamente com o desembargador da Justiça Militar de Minas Gerais, que à época ele era presidente, né, da Justiça Militar. Então, assim que acabou a política, eu não venci, mas também o ex-prefeito não conseguiu vencer. E aí passou-se pouco tempo, em dezembro eles me transferiram a bem da disciplina. E eles colocaram no documento como se eu fosse um pior policial que existisse. Sim, e você aí foi para Belo Horizonte, é isso? Belo Horizonte, eles me transferiram para Belo Horizonte. E toda a sua vida estava em Pirapora, é isso? Pirapora, eu fui... Foi uma punição que fizeram. Sim, eles falam que não foram, mas foi uma punição. Inclusive, eles utilizaram as informações totalmente falsas. Eu apresentei para o comandante-geral, mandei para o comandante-geral, mandei para a corregedoria da Polícia Militar. Né? E só uma coisa, desculpa interromper, só para a gente aqui ficar bem claro toda a tua narrativa. Você, quando fez a denúncia, você fez na condição de candidato a vereador, é isso? Na verdade, você tinha até liberdade de expressão para isso. Não era militar. A minha campanha vereador, é isso. Sim. A minha campanha política, ela foi voltada para a política. Era candidato a vereador, fiz a minha política. Só que, para se ter ideia, em determinados momentos, na própria
documento que eles falam da minha transferência é que eu teria batido de frente com autoridades políticas. O próprio comandante-geral à época, né, que era o coronel Rodrigo, ele, em um depoimento que ele deu em um processo meu, porque hoje eu devo ter quase 60 processos na Justiça Militar, mesmo 60 processos? E quais Sim. são? Qual é o mais grave? Vamos lá, me fala. Não, os crimes mais graves são crítica indevida. Eu buscava denunciar. Você está sendo punido por crítica? Crítica indevida. A maioria dos meus processos são crítica indevida. Não arrumaram outro crime para você, ainda que seja perseguição? Injúria. Teve um processo agora que eles armaram para mim, que eu estava totalmente, realmente abalado psicologicamente. Eu não estava suportando, que foi com relação a essa minha baixa, que ocorreu em 26 de abril de 2023, eu estava a ponto de suicidar. Eu até falo que Deus ele interveio naquele momento, né, naquele dia, que eu vi a sentença que mandaram para mim via e-mail, parece que eu tirei como se fosse uma montanha das minhas costas. Então, assim, eles utilizaram um documento que eu mandei para as médicas, à época que eu pedi a licença médica, e isso é uma coisa também muito grave que acontece dentro da polícia militar, quando o militar ele é perseguido, e eles fazem com que esse militar ele adoeça, o militar tenta afastar do lugar de trabalho. Só que o que eles fazem? Eles inventam, né, a desculpa, né, dentro da resolução normativa deles, que é a dispensa de serviço. Ou seja, um militar, por exemplo, não pode trabalhar de arma de fogo, não pode trabalhar fardado, mas ele tem que ficar dentro do quartel. Só que o quartel é o lugar onde é que está adoecendo o militar. Então, tive várias situações dessas, cortaram minhas licenças médicas, os psiquiatras, né, me falaram, você não tem condições de trabalhar. Se você trabalhar, você vai cometer um suicídio, ou você vai fazer alguma coisa com alguém, porque realmente eu não estava estável. Aí eles criaram um crime de coação de testemunhas para mim, um crime militar. Me prenderam em casa, na cidade de Pirapora, eu estava dopado, eu estava deitado, porque eu tinha tomado remédio para depressão, né? Aí eles falaram que eu teria ameaçado as médicas, né, que são da Junta Central de Saúde, porque eu tinha mandado um e-mail falando algumas situações que eu não conseguia mais nem pisar lá naquele lugar, e que eu tinha sonhado. E se eu tivesse lá dentro do prédio, né, o meu sonho é que se eu tivesse com alguma médica, eu poderia jogar alguma delas lá de cima do prédio. Então, o que eles fizeram? Pegaram isso, falaram que eu estaria coagindo, então, essas médicas, sendo que eu já tinha falado sobre suicídio, né, sobre situações que passavam, que eu estava sonhando, né, que eram coisas lúdicas na cabeça da pessoa que tem infelizmente, né, a depressão, né, essas doenças psicológicas. E aí utilizaram isso, sendo que não tinha nenhum processo na qual elas estavam envolvidas. Porque o crime de coação, ela é no decurso do processo, é quando está acontecendo o processo, mas não tinha nenhum processo. Então, eles inventam crimes, eles inventam situações para poder prender o militar, prejudicar o militar. Então, são coisas assim que eu contando para você, você não vai acreditar. Mas se você pegar o meu processo, qualquer pessoa que tiver conhecimento do processo vai falar assim, não, é mentira. Não acusaram eles disso. E sendo que eu já era ex-militar, eles não poderiam mais me sequer imputar um crime militar. O Felipe, a Andréia atua como sua advogada também, não? Sim. Ela, principalmente nos processos que eu fui preso, né? A doutora Andréia, ela sempre tem demonstrado esse profissionalismo, né, esse cuidado, né? Graças a Deus, eu tenho a doutora Andréia como irmã hoje. Então, assim, principalmente nas situações de prisão, ela sempre atua em todos, né? Mas ela é muito demandada, né? Ela tem são vários processos. Eu não falei para ela, mas eu tenho assim eu não sei nem como falar, porque é uma demanda muito grande o que a doutora Andréia está suportando, inclusive a situação dela vivenciar isso dentro da própria família. Ô Felipe, antes de eu passar para a Andréia, você hoje está no local, está foragido, né? Sim. Então, é isso. Sim. E você está foragido, e as denúncias que você fez, as críticas que você fez, você chegou a fazer crítica da própria Polícia Militar, não? Assim como a doutora Andréia, eu procurei, dentro da Polícia Militar, procurei o governo estadual, inclusive o governador Romeu Zema, né?
a gente teve lá na cidade administrativa, procuramos os deputados, procuramos o Ministério Público e ninguém tomou providência. E a situação estava tão assim drástica que eu estava como se fosse uma panela de pressão. Falei, se eu não falar, se eu não demonstrar o que está acontecendo comigo, né, os outros colegas estão também passando, eu não vou conseguir me manter. Foi então que eu comecei a fazer, na verdade, denúncias dentro dos vídeos. Inclusive, eu cito, eu denunciei, por exemplo, a coronel, mas o outro coronel não tomou providência. Então, a gente percebe que há um sistema totalmente fechado de protecionismo, na qual envolve o Ministério Público, envolve a Justiça Militar, envolve os deputados que falam que são classistas, mas, na verdade, não são classistas e nunca foram, e envolve principalmente o governador Romeu Zema, porque ele tem conhecimento disso tudo. Tudo que a gente está falando aqui. Todas as denúncias, ele já tomou conhecimento, o próprio Rogério Greco tomou conhecimento. E, aliás, com relação aos boletins de ocorrência, por exemplo, para você ter ideia... Quem é o Rogério? Rogério Greco, ele é hoje o secretário de Segurança Pública do governador Romeu Zema. Com relação aos boletins de ocorrência, teve-se um apanhado de mais de 500 ocorrências, né? Foi um delegado que fez esse apanhado, depois pegou quase mais 1.000 ocorrências, e ao invés de eles fazerem uma investigação séria, porque sabiam que tinha sim erros, e a gente consegue comprovar, inclusive se a Polícia Federal entrar no caso e investigar todas as ocorrências que foram citadas, eles vão perceber que está tudo errado. Eles criaram, então, dentro de Minas Gerais, uma comissão simplesmente para proteger, falar, não existe isso. Mas aí o interessante é que depois a gente tem um vídeo de uma presidente de um sindicato dos policiais civis que fala sobre essa situação. Teve uma pessoa também, se não me engano, que participou dessa comissão. Ele chega a falar também, citar sobre isso, da mudança. Se, por exemplo, ali você tem um histórico de roubo, eles transformam aquele roubo em um crime de furto. O crime de furto eles transformam em outras contra o patrimônio. Um crime de homicídio eles transformam em encontro de cadáver. Então, assim, é uma coisa tão esdrúxula e tão, como diz, tão gigante, que inclusive o próprio governador teve agora, não lembro qual ano, ele falou que o estado de Minas Gerais era o mais seguro do Brasil, com base nessas informações dessas ocorrências. Se tivesse uma apuração séria, eles iriam ver isso. E como a doutora Andréa falou, Joaquim, antes os militares não estavam fazendo isso, mas depois eles começaram a fazer. Por quê? Acontecia, às vezes, o militar pegar uma ocorrência, chega o que eles chamam que é o CPU, e chega, segundo eles falam que vão analisar aquela situação para ver qual que vai ser determinada a natureza da ocorrência e o histórico da ocorrência. Então, se o militar ele pegou a ocorrência e viu que aquilo ali é um roubo, a pessoa chegou, né, com a arma, colocando a mão na cintura, demonstrando que estaria uma arma, você não sabe se tem ou não, né? Aí a pessoa, né, foi subtraído dela, por exemplo, um telefone, o militar que atendeu aquela ocorrência, então vai identificar um furto. Aí chega, por exemplo, um tenente, ele vai falar assim, não, mas peraí, você viu a arma? Não. Mas como é que ele fez? Ele colocou a mão na cintura por dentro, por fora, e vai fazendo perguntas, até que a pessoa, a própria pessoa, ela como se fala assim, não quero fazer o registro de ocorrência. Ou então mesmo fala assim, não, eu não vi não. Aí vai falar assim, não, coloca o seguinte, que ela viu o cidadão, pediu o telefone para ela, mas não apresentou a arma, então é um furto. É dessa forma que eles fazem. E o governador Romeu Zema, ele sabe disso. O secretário, Rogério Greco. E isso está acontecendo ainda dentro de Minas Gerais. Nossa. Ô, Felipe, deixa eu passar para o André, para saber que providências, o André, você tomou, pode tomar, no sentido de que não é um caso só, casos individuais. O que vocês estão narrando é uma coisa meio sistêmica. E aí tem que ter uma ação política, não é? Exatamente. Olha, como o Felipe falou, nós procuramos todos os 77 deputados do Estado à época e
A única que abriu a porta para nós foi a deputada Andréa de Jesus, da Comissão de Direitos Humanos, que inclusive tivemos uma audiência pública falando desse induzimento ao autoextermínio dentro da corporação, mas ela não é da pasta de segurança pública, então ela não pode entrar nessa seara outra aí de maquiagem do boletim de ocorrência, dos dados, né? Ela não pode entrar nessa outra seara. Então, limita um pouco a atuação. E eu vou até ler para você, se você me permitir, é um fragmento pequenininho de uma promoção de arquivamento de uma denúncia que eu fiz, que estava havendo perseguição, abuso de autoridade de um oficial contra um praça. E olha a resposta do promotor de justiça. Considerando que a atribuição funcional da 18ª Promotoria de Direitos Humanos tem como norte a apuração de prática delituosa realizada por servidor público de segurança pública, aí ele coloca ainda entre parênteses, no caso, eventual prática de crime realizado por policial militar em serviço contra civil, fecha parêntese, e considerando que a matéria sendo trazida nos presentes autos é de cunho eminentemente administrativo, aí coloca de novo parênteses, desconstituição de punição disciplinar no seio da PMMG, entendo que prejudicado o prosseguimento do feito por atipicidade de conduta, por isso determina o arquivamento. Ele falou que a Promotoria de Direitos Humanos não serve para apurar crime de abuso de autoridade de militar contra militar. O direitos humanos deles só serve se for de militar em desfavor de um civil. O militar não é humano, não, para ter o direito preservado? Olha o absurdo que chega. Isso aqui eu tive que levar ao conhecimento das duas corregedorias, tanto do TJ Militar quanto do Ministério Público, para eles decidirem quem quer receber, então, as denúncias, porque eu tive dificuldade, inclusive, de interpor as denúncias, porque ninguém queria recebê-las. Olha o caminho que eu tive que percorrer. Aí determinaram que era a 18ª Promotoria mesmo que ia recebê-las. Aí hoje eu já estou distribuindo direto no TJ Militar, quando é de militar contra militar mesmo, porque aí lá já fica, já apura. A maioria eles arquivam, falam que não tem prova suficiente, mas a prova suficiente ela é bem relativa, sabe, Joaquim? Porque eu juntei nos autos um áudio comprovando, em tese, crimes cometidos por oficiais de corrupção passiva. E o Ministério Público falou que a prova pode ser forjada, não ia servir. Mas contra os meus clientes, por crítica indevida, aí já valia, entendeu? Então, assim, não dá para entender o Ministério Público. Parece que eles realmente estão ali, o sistema é para proteger os oficiais. Nossa. André, não é o caso de entrar em alguns casos como com habeas corpus, não? Sim, estamos entrando, estamos inclusive levando muitos para o STJ, alguns a gente está conseguindo levar até para o STF. Mas as decisões também não estão... Não dá para entender o que está acontecendo com o judiciário. Será que isso não é um pouco da perseguição à própria imagem da Polícia Militar, que está bastante desgastada, policiais militares? É como se, de fato, os policiais militares não tivessem direitos humanos ou não fossem humanos? Humanos, exatamente. Eles estão os tratando assim, como se eles fossem super-homens, máquinas, não sei como que os tratam, mas humanos é o que eles não são tratados. Eles não têm esses direitos que nós outros cidadãos temos. Entendi. Então, é terrível. O que você está relatando mostra, e eu gosto de dar esse espaço, porque eu acho que muito do que ocorre hoje na questão da segurança pública é em razão da própria pressão que tem
dos oficiais que vêm do sistema como um todo. Né? Então, Uhum. a ponta final, quer dizer, quem está na rua é o policial. E o policial acaba, não é isso, ele acaba, é nele que bate toda essa contradição, vamos chamar assim, né? E aí E o pior, pode eu queria, falar, pode falar. eu queria até aproveitar, eu sei que ele está com pouco tempo, mas o que, que acontece com o caso que me levou a conhecer o Felipe, que é o caso do Cabo Clenis, né? Teve aquele episódio da facada, e o Cabo Clenis, ele foi o primeiro a prender o Adélio, e ele sempre ficou de ter muitas informações, assim, ele teve gravações, informações inéditas até hoje, e ele acabou não revelando. E depois, simplesmente, ele sumiu, o Cabo Clenis. Aí, em determinado dia, eu fiquei sabendo que ele estava preso. Eu não sei se você está com o caso dele, mas saber até por que ele está preso. E aí, se você não quiser falar, o Felipe pode falar. E aí ninguém liga, porque é o policial militar, e aí hoje existe uma imagem do policial militar que está extremamente desgastada, mas você não percebe que o praça, aquele que está ali na linha de frente, mesmo até sargento, que não é oficial, ele tem muita pressão, ele sofre muita pressão. Mas eu pediria que vocês falassem um pouco do Cabo Clenis, se puder falar. O Cabo Clenis, ele é um militar reformado e ele é perseguido desde então. Essa última prisão dele, que ele foi solto agora no final de outubro, quer acredite ou não, o juiz mandou prendê-lo porque ele falou em audiência. Mandou ele calar a boca. Ele falou: Excelência, eu insisto em falar porque a advogada que aqui está não está fazendo as perguntas que eu pedi para as testemunhas. Aí ele, se o senhor não calar, eu vou mandar prendê-lo. E ele ficou preso. Ele determinou o mandado de prisão e prendeu mesmo. Foi Então, por isso assim, foi por isso que ele foi preso? Essa última prisão foi por isso. Porque ele falou em audiência. Na última audiência que eu estava presente, que saiu o alvará de soltura dele, o promotor de justiça falou assim: que absurdo é esse? Se uma pessoa tumultua uma audiência, o que a gente faz com ela? Tira ela da sala, a sala é virtual, desliga o microfone, ela continua tumultuando com a imagem, a gente desliga a câmera, não precisa de prender uma pessoa, porque ela está simplesmente tumultuando. Aí, na outra audiência, ela tumultuou de novo, aplica-se uma multa a ela, tem coisas muito mais simples de resolver do que só mandar prender, mas lá na Justiça Militar, para eles, não é a última ratio a prisão, é a primeira. Primeiro prende, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Lá é assim que funciona. Contra alguns, né? Contra alguns não há direitos, é isso. Exatamente, não há direitos. E por que o Cabo Clenis, falar com o Felipe, por que o Cabo Clenis silencia quanto ao episódio da facada? Hein? Joaquim, como a doutora disse, né, depois dessa situação que aconteceu, né, sobre a facada, que ele prendeu a Adélio, né, que chegou a ficar, né, somente ele junto com a Adélio, conversando com a Adélio, né, tem esse material que ele guarda as 7 chaves, foi então que aconteceu essa perseguição sistêmica contra ele. Para você ter ideia, ele ganhou medalhas, né, por causa daquela situação, né, porque ao tudo que, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, na verdade, queriam matar o Adélio, tem até, parece que, não sei se eu mandei para você, né, alguma coisa nesse sentido, que tem um áudio com delegados da Polícia Federal à época conversando, eu não sei qual que seria essa versão mesmo, se é isso mesmo. Mas após isso, houve então essa perseguição sistêmica contra ele. Ele até saiu candidato a deputado à época, né? E pelo que me parece, ao que pelo menos a gente apurou, ele estava fazendo campanha, eles fizeram com que ele fosse reformado, né, como se tivesse comparecido em uma, como é que fala? Em uma inspeção de saúde. Ele compareceu, é como se tivesse comparecido uma perícia, sendo que ele não compareceu, estava em campanha. Aí eles fizeram esse documento, reformaram ele,
Aí, na hora que ele foi descobrir que terminou a campanha, falou, não, você já está reformado. Então, a partir daí, ele veio buscando o direito dele. E com a situação que aconteceu comigo, alguns vídeos que eu fiz, que eu postei, né, nas redes sociais, demonstrando que tinha acontecido comigo, ele então entrou em contato comigo, depois ele conversou sobre a situação do Adélio, chegou a falar que tinha um material, ficou um tempo, né, totalmente inerte, não apresentou nenhum tipo de prova para mim, porque eu vi essa preocupação dele, ele teme muito pela vida dele, do pai, da mãe, né, do filho dele que tem. E agora, recentemente, ele chegou a falar, mas eu percebo que ele ainda tem muito esse receio, porque ele mesmo fala que isso pode abalar muito, né, como diz a política, né, e é igual até aquela situação, né, se é uma coisa grave como esse que teve agora, né, da morte da Marielle, que graças a Deus resolveram e estão sendo punidos, né, os criminosos, pode acontecer algo do tipo. Então, ele tem muito medo com relação a isso. Então, a gente ainda está conversando com ele, está tentando mostrar para ele, né, que tem pessoas, né, que realmente têm interesse em ajudar, como você, né, que apareceu, que buscou, né, estar com a gente, e realmente você é um jornalista íntegro, né, e quer saber a verdade. Eu tenho certeza que está aí na busca da verdade. Sim. Só que ele ainda é meio receoso ainda. Então, fica meio difícil. E ele fica preocupado até por causa de uma situação dessa, para você ver. Decretou a prisão dele porque ele falou na audiência. E eu quero até dar uma puxadinha rapidinho, se você me puder permitir, para você ver. Ele agora, há pouco tempo, está sofrendo um processo porque ele falou que um militar postou uma foto dele na rede social, né, fardado. Então, esse militar ele foi punido, né, que postou como se tivesse fardado, né? Como se tivesse fardado na rede social dele. Aí o Cabo Clense está respondendo por crítica indevida. E aí o mais interessante, né? Tem uma resolução da PEM que fala sobre isso. O mais interessante é que é o seguinte, que tem uma instituição financeira em Belo Horizonte, na qual oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, desde 2019, que ampliou isso, estourou isso, né, com relação a essa situação, eles têm se exposto junto com essa instituição financeira. Tira foto, faz vídeo, convida para cerimônias, tem oficiais falando, né, fazendo apelo para participar dessa instituição financeira. Então, assim, a gente está percebendo que há, né, essa propaganda para a instituição financeira, algo que é proibido e que também pode ser interpretado como corrupção, até porque lá nós temos algumas situações em que essa instituição financeira passou dinheiro para reformas dentro de um quartel. E as outras instituições financeiras? Então, o militar, o praça, infelizmente, o praça dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, ele não tem direito a nada. É uma célebre frase que fala assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Agora, os oficiais podem fazer tudo, inclusive fazer propagandas e ter benefícios. Teve até major que fala no vídeo, tem um vídeo dele, nessa instituição financeira lá no site deles, que ele recebeu apoio para ir para a Grécia e para a Itália, para poder que ele seria fazer um tipo de concurso. Agora o praça não. E para você ter ideia, o Joaquim, você vai falar que é mentira, mas tem um vídeo de cadetes, que são os praças especiais, que estão em formação para ser oficiais, fazendo diretamente a propaganda, se não me engano são 7, fazendo a propaganda dessa instituição financeira. Para eles podem, para os oficiais podem, mas o praça, você tira uma foto e ele coloca na rede social, não pode. É igual teve um caso que a doutora Andréia está acompanhando, que é uma sargento, mas o marido dela, né, que é Gari, ela fez um vídeo, não tem nada demais, fez um vídeo mostrando a roupa normal, aí depois mostrou ela fardada junto com o marido dela, com a roupa, né, o de serviço Gari. Então, assim, você demonstra como diz, né, a pessoa, o quão ela é agradecida com aquela profissão. Mas ela foi acusada, né, numa transição disciplinar por ter postado isso, e quando ela falou sobre os cadetes, o comandante do batalhão simplesmente escreveu, inclusive, falou assim, não, mas não dá para saber se são realmente policiais militares. E os cadetes falam, o nome aparece o nome na farda deles, e a gente já sabe até a situação do número de polícia. Então, assim, para quem é oficial, não se faz nada. Agora, o praça,
é todo o rigor da lei, infelizmente. E o cabo Clênis tem medo disso, que caso ele apresente essa documentação agora, se ele não tiver realmente uma situação livre, podem querer matar ele no outro dia lá dentro da cadeia, porque infelizmente está dormindo, né, no presídio, né, que está no regime semiaberto, então ele tem que dormir. Então imagina, se divulga hoje, vai dormir amanhã, já amanhece, por exemplo, pendurado lá na cela e fala que suicidou. Na verdade, a gente já vai saber que, na verdade, eles suicidaram ele, né? Nossa, que coisa. A gravidade de toda essa denúncia é muito grave, viu? Muito grave. Eu estou vendo aqui o comentário, aqui a Isaville diz aqui, excelente entrevista. Parabéns à advogada André e ao Felipe pela coragem, sigam firmes e Deus abençoe vocês. A luta não é fácil. Aqui tivemos também outro comentário da Júnia, né? Laje de Coguerra, sempre presente, muito obrigado, dizendo Zema igual ao Bozo, o pior governador. Então, eu vou dizer para vocês que a denúncia de vocês é grave, nós vamos seguir acompanhando. Eu quero ver se eu falo com o próprio Cabo Clênis. Então, eu passo a palavra para a Andréia fazer a despedida rapidamente, porque nós já estamos no nosso horário, mas tem que ser bem rápido. Eu quero agradecer você, viu, Andréia, e agradecer muito também ao Felipe. Tá, eu agradeço. E a todos que compareceram aqui. Eu agradeço pelo espaço e estamos à disposição. Temos provas. Se você precisando, eu posso mandar os documentos, tá? Fique à vontade para o que vocês precisarem. Estamos do lado de cá para contribuir. Vamos continuar acompanhando, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, viu, Joaquim? Obrigada. Tá, muito obrigado a vocês. E o Felipe mantém a gente sempre informado, tá bem, Felipe? Então, sim. Igual o doutor André falou. Nós temos todas as provas com relação ao Clênis. Realmente uma situação muito crítica e muito maior do que a gente imagina. Então, a gente tem que realmente saber como a gente vai fazer isso, para não, às vezes, como diz, não colocar um X, né? Certo. Felipe, mas agora já sabe que ele mesmo já gravou um vídeo. Sim. Vamos, então, eu peço que vocês então, me ajudem a gente a ter acesso a esses vídeos para podermos divulgar agora nesse próximo certeza que nós vamos, sim. Tá certo. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, André. Obrigado a todos vocês. E boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais.